Bom, shalom, shalom, que eu abençoe todos vocês em nome do Mashiach, Yahushua. Eu tenho esse amigo aqui, ele é um pastor, se chama Edu Coronel, né? Um amigo meu que eu conheci nas andanças por aí. E ele sabe a minha linha de raciocínio, né? Mas é um amigo que eu respeito bastante, assim como muitos. Eu tô passando aqui devagarzinho o comentário que ele fez, né, com relação à Torá, né? Que Deus nos libertou da lei. E aí ele cita algumas passagens ou coisas do tipo, né? Se vocês quiserem usar essas passagens depois para me perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Tô passando bem devagarzinho aqui para que vocês consigam ler, ok? Aí. Bora lá. Bom, então ele mandou todo esse textão aqui para nós, né? A gente acompanhou aqui. E depois eu respondi ele. Os dois primeiros áudios eu respondi, né? E ele viu, né? Mas a partir do momento, né, que ele mandou essa mensagem aqui, eu mandei outros áudios para ele, ele não escutou. Entende? Bom, mandei mais isso daqui para ele depois. E depois, se vocês quiserem ler, fiquem à vontade. Agora vamos lá, eu coloquei isso no status para ficar mais fácil. Eu vou colocar lá, perdão. Eu vou direcionar lá já direto. E deixar tocar. Beleza? Aí se vocês quiserem acompanhar a resposta que eu dei, ok? Shalom, pessoal, tudo bem? Boker Tov. Bom, eu tenho um amigo meu, muito amigo mesmo, né, que eu respeito bastante. O nome dele é Edu Coronel, né? Conheci ele nas andanças da vida, né? Ele é pastor. E ele sabe que eu tento seguir a Torá, porque eu só tento só, né? Eu falo, você consegue seguir a Torá? Não, não consigo, ninguém consegue, tá? Mas a gente tenta pelo menos. Né? Nem meu instrutor, que vive há 40 anos nessa vida estudando, né, consegue seguir a Torá 100%, isso é impossível, tá? Mas a gente tenta, nem o próprio Moisés, aquele cara que escreveu a Torá, conseguiu seguir a Torá, tá? Bom, vamos lá. Bom, então esse Edu Coronel, esse amigo meu, né, é quem eu gosto demais, respeito, né, tem carinho, né, dedicação por ele também, né, fez grandes obras, né, na minha opinião. Ele, sabendo da minha linha, né, de tentar ser um erudito, né, ou tentar aprender a ser um erudito, né, porque eu só estou tentando por enquanto, tá? Ele vem dar uma alfinetadinha de vez em quando, né? Falando que eu sigo judaísmo, as coisas do tipo, né? Falando sobre os judeus ou coisas do tipo, né? Eu vou mandar a resposta para vocês que eu mandei para ele inicialmente, e a conversa e o texto que ele me mandou. Fala, meu irmão, e aí, você tá bom? Eu já falei pra você, eu vou puxar sua orelha de novo. Já te disse já, moço, eu não sigo o judaísmo, né? Eu sigo o que está nas escrituras, né? Por exemplo, os judeus, né? Por causa de Esdras e Neemias lá, e da escola de Esdras e Neemias e dos macabeus que vieram depois deles, né? E depois a escola dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos juízes, dos zelotes, dos essênios, né? A comunidade que menos se comportava mal ali naquele período ali, todo mundo se comportava mal, tá? Mas a que menos se comportava mal ali era a comunidade dos Adoquitas, na época que o Messias veio, né? E parece que João Batista, né? O Yohanan Hamatbil, né? Ele participava dessa comunidade aí, tá? Mas tipo assim, apesar de você não seguir o judaísmo, você segue a Torá, Regis? Claro, né? Mas não que nem o judeu faz, porque o judeu fala que segue Torá, mas não segue. Ele segue Talmud, Cabala, Zohar, Quântica, Shemra Mevorá,
né? Maimônides e por aí vai, né? Agora seguir Torá mesmo que é bom, né? Eles não seguem, eles seguem só o quê? As tradições humanas. Né? O outro exemplo também, eles seguem Torá oral, né? Esse negócio não era para ser escrito, eles escreveram essa bagaça aí, né? Quer dizer, estão num paganismo danado, não é à toa que está uma guerra danada lá, né? De acordo com o que fala em Deuteronômio capítulo 28 lá, né? O dia que vocês deixarem de me seguir, eu vou fazer com que outras nações, né, invadam vocês, né? Ou que vocês sejam expulsos da terra, né? Olha lá, ó, o que está acontecendo lá, né? É óbvio que, né, eles estão num paganismo danado lá. Bom, logo após eu ter respondido isso, né, ele mandou um outro texto para mim. Aí eu vou mandar esse outro texto aqui para vocês também, tá? E depois eu vou mandar o que eu respondi, já logo em seguida. Bora lá, Edu. Bom, depois eu vou comentar sobre o corpo, a alma e o espírito, né? Todo o corpo é o nosso templo, né? Nosso corpo é o nosso templo, né? E o corpo era dividido em 3 partes, né? O átrio, né? O lugar santo e o lugar santo do santo. Cada um representa uma parte do nosso corpo. O corpo, a alma e o espírito. Mas depois eu falo sobre isso, tá? Nascer do espírito, né? Que nem você disse. Tá certo? Tá certíssimo. O Messias, ele veio para fazer com que as pessoas nascessem do espírito? Opa, com certeza. Mas vamos pegar um exemplo disso bíblico. Abraão. Abraão circuncidou ele e toda a sua família. Mas Abraão foi justificado, né, pelo Criador. Né? Então, tipo assim, antes de ele fazer a circuncisão, né, ele fez o quê? Creu. Né? Então, Abraão foi salvo pela graça. Abraão era um israelita antes disso? Não, ele era um gentil. Né? Então, ele fez o quê? Ele nasceu do Espírito. Antes de ele ser circuncidado ou coisas do tipo, não tinha nada disso. Né? Então, tipo assim, o pessoal me julga bastante porque você fez a circuncisão, né? A Brit Milá, né? Abraão fez com 90 anos. Você entende? Isso não tem nada a ver com salvação. Né? Abraão creu, né? E ele obedecia todas as coisas que o Papai do Céu falava, que o Criador falava. Né? Então basta você crer para ser salvo. Simplesmente só isso. Isso aqui é nascer do Espírito. Você entende? Então você crê que o Mashiach ressuscitou ao 3º dia e subiu aos céus, né? E que através do nome dele todo mundo será salvo, que nem está escrito em Romanos 10:11, né? Aquele que invocar o meu nome será salvo. Né? Que nome que é esse? A maioria das pessoas não sabe. Por quê? Porque o judaísmo perverteu isso daí. Né? O judaísmo, né? Eles inventaram uma lei que se chama Shem HaMevorah, que significa nome impronunciável. Isso daí veio desde quando? Desde lá da escola de Esdras. Você entende? Esdras e Neemias, quando estava vindo da diáspora da Babilônia para a terra de Canaã, né? Eles ficaram com medo de acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu com Moisés, quando estava saindo da terra do Egito para ir para a terra de Canaã. Né? E para que o povo não morresse, já que eles eram muito poucos, né? Para que o povo não morresse no meio do caminho, ao invés de chamar o nome do Criador, vamos chamar por adjetivo. É por isso que tem 73 nomes hoje em dia que o pessoal fala aí nas igrejas. Mas não é isso, meu irmão. Né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Que nome que é esse? Porque Deus é adjetivo. Hashem é adjetivo. Inclusive tem um cara no Antigo Testamento que se chama Hashem. Né? Que mais? Eterno é um adjetivo. Né? Que mais? E por aí vai, né? Deus, Deus, eterno, né? Que mais? E por aí vai. Né? Então, o que falta aí, né? Você falou sobre Nicodemos,
né? Nicodemos era parte desses caras aí que inventava regra que não existia, que vinha do quê? Lá da escola de Esdras e Neemias. Você sabe que tipo de escola que os caras inventaram? Tá? Eles instituíram Shem HaMevorah. O Messias morreu por causa disso, tá? Ele disse o nome verdadeiro do Criador na frente do sumo sacerdote, porque ele teve que jurar. Foi por isso que o sumo sacerdote disse assim: você está blasfemando. Né? E os homens tinham criado uma lei que não podia falar mais o nome verdadeiro do Criador na frente do sumo sacerdote. Foi por isso que ele foi executado à morte. Né? Por causa dessa lei Shem HaMevorah. Você pode pesquisar na internet, não precisa acreditar em mim. Né? E aí, né, da onde que Nicodemos veio? Né, desse lugar. Né? Nascer de novo, quer dizer, esvazia esse copo aí. Né? Eu vou ser o seu pai, o Messias estava falando. Né? Seja uma criança novamente, deixa eu encher esse copo aí. Né? Mas com o meu espírito. Né? Quer dizer, Nicodemos iria voltar a ser um recém-nascido. Né? Quem que enche um copo de uma criança? Não é o pai e a mãe? Exatamente. Né? O Messias iria cuidar desse bebê recém-nascido, né? Desde a infância. Né? Apesar de Nicodemos ser velho e estar no Sanhedrin, não significa que ele sabia de todas as coisas. Ele falou assim, ó, sai desse paganismo todo aí, guerreiro. Né? Os caras estão inventando regra que não existe. Né? Você veio da escola de Esdras e Neemias. Né? Os caras inventaram que para uma mulher frequentar a congregação ou o Shabat, né, não pode ir sem calcinha. Olha a ideia dos caras. Onde que está escrito isso na Torá? Lugar nenhum. Né? Os caras inventaram que tem que casar com menina de 14 anos. Né? Você não precisa confiar em mim, não. Vai ver as barbaridades que Esdras e Neemias fez. Né? E Nicodemos veio da onde? Desse exato lugar. Onde que está escrito isso na Torá? Lugar nenhum. Né? Os caras falavam que não podia curar no sábado. Onde que está escrito que não pode curar no sábado? Lugar nenhum. Eles inventaram essa regra aí. Né? Os caras falavam que não podia colher alguma coisa para pegar uma fruta de um pé e comer. Né? Onde que está escrito isso na Torá? Lugar nenhum. Né? Quer dizer, os caras ficavam criando regra o tempo todo que não existia. Eles deixavam a Torá pesada. Né? Exatamente desse jeito. Vocês não conseguem entrar e nem deixam os outros entrarem. Foi isso que o Messias disse. Né? Vocês sentaram na cadeira de Moisés e estão agindo como legisladores. Você está vendo o negócio do STF lá? Os caras, apesar de ter a Constituição, eles não ficam criando as próprias regras. É a mesma coisa que os fariseus e os saduceus faziam. Né? Ficava criando regra que não existe. Ou seguindo a própria interpretação. Ou muitas vezes ficava modificando as próprias escrituras. Por que o Messias acusou os escribas e os juízes? É porque os escribas estavam adulterando o negócio. O que o Messias teve que fazer? Eu vou instituir os meus próprios escribas. Por quê? Porque vocês estão mudando o negócio aí, pô. Né? Não é à toa que se acharam os manuscritos lá no Mar Morto. Né? Que vem da onde? Né? Ah, foram dos essênios? Não, não foi dos essênios, não. Foram dos adoquitas. Tá? Os essênios viviam em outra parte de Israel. Né? Mas poucos pesquisadores vão saber disso. Né? E tem como provar isso daí por A mais B. Né? Ah, quem deixou os manuscritos do Mar Morto foram os essênios. Tá? Tinha ali perto, né? Tinha um monte de tanque de batismo. Né? Ali nas redondezas ali. Né? Então, tipo assim, por causa dos tanques de batismo, né, a gente consegue confirmar que aqueles ali não eram os essênios, eram os adoquitas, tá? Então, tipo assim, falta o que muitas vezes pro cristão? O entendimento, né? Então, tipo assim, eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu nasci do Espírito, né? Mas como é que você, que nasceu do Espírito, não sabe o nome do seu próprio pai? Chama ele por, né? Adonai, Hashem, Eterno, Deus, Dulce, né? É incrível isso, né? O Criador não te revelou o nome dele. O único momento que as pessoas falam o nome verdadeiro do Criador dentro da igreja é quando falam a palavra aleluia. Aleluia. Louvemos ao soberano Yah, louvemos ao soberano eu sou. Você entende? E tem muita distorção, Edu, no seguinte momento, né? Desculpa os áudios grandes, né? Mas assim,
eu sou guiado pelo Espírito. Pois é. Eu acredito que assim, todo mundo que é salvo é guiado pelo Espírito. Né? Por quê? Porque a nossa sociedade ela foi construída no quê? No modelo judaico-cristão. Então você faz isso involuntariamente. Por exemplo, não sei se você conheceu, o Edson conheceu, né? O pastor Carlos, né? Ele é um homem israelita e não sabe. Né? Por quê? Porque ele segue mais Torá do que muita gente. Né? E tipo assim, e ele fala que não segue. Você entende? Então, esse pastor Carlos, ele segue mais Torá do que muito israelita, o que eu conheço. Né? E tipo assim, a gente foi criado no modelo judaico-cristão. Né? Então, você já sabe desde a infância, porque os seus pais te ensinaram isso, tá? Que não pode cometer adultério, que não pode matar, que não pode roubar, que não pode estuprar, que não pode, né, cometer falso testemunho, coisas do tipo. Então, isso daí vem desde o quê? Dos preceitos da Torá. Né? E assim, você vai falar assim, Regis, mas mesmo esse modelo judaico-cristão que a gente segue, né, ele não cabe na nossa sociedade você seguir o judaísmo. Como assim? Né? Nos dias de hoje. Por exemplo, Edu, vou te dar um exemplo perfeito do que a igreja não segue, mas está escrito. Tá? Atos 20. Né? Você sabe que o Messias comeu da Páscoa, né, junto com os apóstolos. Por que a igreja não come? Né? Mas depois que o Messias morreu e ressuscitou, não precisa fazer mais nada disso, Regis. Tem certeza? Vamos pegar Atos 20. Atos 20 lá fala o quê? Que o apóstolo Paulo, depois que o Messias morreu e ressuscitou, voltou aos céus, né, ele foi para Jerusalém para fazer o quê? Comemorar a Páscoa, né? Comemorar a Pentecoste, né? E Shavuot. Né? Mas aí é que tá. Por que a igreja não faz isso? Você entende? Sendo que o apóstolo Paulo, né, ele comemorava o quê? Coisa judaizante. Né? Você está entendendo? Mas a Torá não foi abolida? Né? Esse Paulo deve estar meio maluquinho, porque uma hora ele fala que não precisa seguir, outra hora ele está fazendo completamente o contrário. Você entende? E aí no versículo 21 de Atos 21, no capítulo 20 de Atos 21, o apóstolo Paulo está indo lá no templo para fazer um voto nazireu. Né? Mas a Torá não foi abolida? Né? Para você entrar no templo tem que ser circuncidado. Né? E o cara comemorou a Páscoa. Né? E levou mais 5 ou 6 junto com ele, não lembro. Você entende? E aí, como é que faz? Né? E ainda ofereceu o sacrifício, né? Raspou a cabeça, né? Ele fez todos os procedimentos que está escrito em Números capítulo 6, né? Que fala com relação ao Nazireu. Você pode ir ver lá e, tipo assim, ele raspou a cabeça, né? Fez a oferta, né? Foi no templo, né? E aí, como é que faz? Você entende? Mas as leis de Moisés foram abolidas. Não foram, meu irmão. E lá, né, em capítulo... no capítulo 20, né, o Paulo comeu da Páscoa, né? E aí, meu irmão? A igreja faz isso nos dias de hoje. Ela não sabe o que é Páscoa, né? Não sabe o que é festa das primícias, né? Não sabe o que é a contagem do Homer, né? Que é a contagem dos 50 dias, não sabe o que é Pentecoste, né? Ou Shavuot, né? E por aí vai. Né? Mas a lei foi abolida. Então por que o cara estava seguindo a lei guerreira? Né? Você entende? E aí, tipo assim, o Messias comeu pão e bebeu vinho com os apóstolos. Né? A igreja inventou hoje em dia um negócio que, tipo assim, não pode beber vinho. Não pode? Onde que está escrito isso? Lugar nenhum. Apesar de os judeus inventarem regras o tempo todo, a igreja também faz isso. Onde que está escrito que não pode beber vinho, não pode beber cerveja, não pode beber isso, não pode beber aquilo, tá? Lugar nenhum, tá? E aí que tá,
Nesses dias eu vi uma pregação de um pastor explicando do porquê que não pode beber vinho. Sendo que o Messias comeu pão e bebeu vinho com os apóstolos em que dia? Na Páscoa. É em Lucas que está escrito isso, né? Acho que, se não me engano, é Lucas capítulo... eu não lembro, né? Mas ele comeu pão e bebeu vinho com os apóstolos, certo? Eis a questão. Mas o Messias ele não bebeu suco, bebeu vinho não, ele bebeu suco de uva. Meu irmão, eu vou quebrar essa teoria no meio agora. Tá? Quando que é a colheita das uvas? E só tem uma por ano. Tá? No finalzinho de setembro, começo de outubro. Tá? Que é na festa de Sucote, né? Ou a festa do vinho novo, que também está descrito no quê? Na Torá. Né? Que eles comemoravam essa tradição da festa do vinho novo, em Sucote. Né? Na festa das tendas, né? Inclusive o Messias nasceu na festa das tendas. Né? E aí é que tá. Em Sucote, o cara nasceu, certo? Que era a comemoração da festa dos vinhos novos. E a colheita do vinho é uma vez só. E quanto que é a Páscoa mesmo? Né? No finalzinho de março, começo de abril, né? Esse ano caiu no 1º de abril a Páscoa, né? Vamos ver. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Quase 6 meses. Né? Você acha que o vinho não vai ter fermentado, ou o suco de uva não vai ter fermentado depois de 6 meses? Né? Então, como assim que ele bebeu suco de uva? Né? Eu quero ver alguém guardar suco de uva hoje, né? Por mais que ele coloque produto químico, por mais que ele coloque na melhor embalagem, né? Eu quero ver o cara pasteurizar, né? Ou até mesmo fazer processo de branqueamento, né? E o vinho não fermentar. Né? Hoje em dia a gente não tem essa tecnologia, né? E você acha que há 2.000 anos atrás os caras tinham maneira de preservar o suco por 6 meses? Impossível isso, né? Você entende? Então quer dizer o quê? Inventaram essa regra, que não pode beber vinho. Né? É suco de uva. Não onde que está escrito isso? Em lugar nenhum, meu irmão. Tá? Porque o Messias não bebeu vinho. Porque se passou quase 6 meses. Do Sucote até a Páscoa. Né? Naquela época não tinha método de preservação de suco por 6 meses, não. No máximo que durava ali era uma semana. O negócio no odre ele já começava a fermentar. Os caras pasteurizavam. Ainda assim, no máximo ia durar mais uma semana. Né? Mesmo pasteurizado. Quando você vai pisar na uva, né, para fazer o vinho, né, tem a bactéria do pé. E na própria casca da uva tem o quê? Tem a levedura para quê? Para fermentar o negócio. É impossível manter o negócio sanitizado. Tá? Para não fermentar. Né? E os caras colocavam o quê? Naquela passagem fala assim, não coloque vinho novo em odre velho. Eles colocavam justamente o suco de uva dentro do vinho para fermentar, para lacear o odre, né? Para que ele aumentasse a capacidade dele. Né? E por que não coloque o vinho novo em odre velho? Né? Por quê? Porque o negócio já está laceado já, e conforme a fermentação vai acontecer, né, o negócio vai explodir, vai rasgar. Né? Você entende? E o próprio couro tem levedura também. Né? Ia fazer a fermentação. Bom, agora eu vou mandar um áudio curtinho. Né? Por exemplo, eu vou tentar te explicar um negócio para ser mais simples possível. O Messias aboliu a Torá? Não. A gente encontra a prova disso na onde? João Batista. Né? João Batista pregava o arrependimento e ele batizava nas águas. Né? E ele falava o quê? Arrependei-vos, arrependei-vos. Né? Fazei techuvá, ou retornem também, né? Também tem esse significado. Né? De acordo com o hebraico, tá? E aí, ele precisava batizar o Messias? Não. Por quê? Porque ele não tinha pecado nenhum. Mas mesmo assim ele fez. E aí, depois que o Messias foi batizado, ele começou a pregar o mesmo que João Batista. Arrependei-vos, arrependei-vos. Arrependei-vos do quê? Se ele não tinha ensinado nada ainda. Ele não tinha começado o ministério dele ainda. Ele estava falando do quê? Das violações da Torá.
né? Você está entendendo? Mesma coisa de João Batista. João Batista pregava: arrependei-vos, porque o reino do céu já está às portas, né? Arrependei-vos do quê? Sendo que o Messias não tinha ensinado nada ainda, né? Você está entendendo, meu irmão? Bom, eu não peguei passagem por passagem para falar para ele. Eu poderia ter pegado, mas isso ia dar um trabalhão danado, ia ter que mandar um monte de áudio. Mas, tipo assim, se você quiser falar assim, Regis, vamos pegar Atos 13 para a gente conversar, e quiser mandar aqui, né, e tiver paciência, tá? A gente vai trocar uma figurinha e a gente vai conversar. Se ele quiser também, né, vamos fazer do mesmo jeito, vamos conversar passagem por passagem. Bom, então, para resumir, né, ele não viu todos os áudios, né, falou que vai ver depois, né, que tem que estar muito ocupado, muita correria, mas eu já conheço essa conversa aí já, né? As pessoas, elas não estão interessadas em aprender, elas estão interessadas em debater, né? E... Bom, mas minha parte eu fiz. Eu mandei a resposta, né? E eu quero que vocês avaliem se foi coerente ou não, tá? E, por final, né, ele mandou lá algumas mensagens, eu mandei também um outro áudio explicando a última parte ali sobre o que ele perguntou, né? Corpo, alma e espírito, né? Falando sobre o corpo, alma e espírito. Eu vou mandar aqui para vocês também. Bom, corpo, alma e espírito, né? Seu corpo é o seu templo, né? Você já deve ter visto essa passagem aí, né? Engraçado, porque o templo ele era dividido em 3 partes, né? A parte do átrio, a parte do santo e a parte do santo do santo, né? E a gente também tem, né, o corpo, alma e espírito, né? Qual que é a parte do corpo? É a parte do átrio. Qual que é a parte da alma? Né? A parte do santo, né? E qual que é a parte do santo do santo? Né? É do espírito, porque o espírito volta para o Pai. Né? E lá só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. E quem que é o sumo sacerdote nos dias de hoje? É o Mashiach, né? Então, uma vez por ano, né, no Yom Teruah, né, ele entra. Tem uma explicação do porquê disso, né, mas eu não vou me alongar muito, não. No Yom HaKippurim, perdão. Né, no Yom HaKippurim ele entra o dia das expiações, né, que fazia expiação pelo povo todo. Mas você lembra o quê? Que no templo tinha o quê? Sacerdote. Tinha sacerdotisa? Não, tinha sacerdote. Todo homem não é o rei, né? E o sacerdote de sua própria casa, de acordo com a ordem de Melquisedeque, né? Então, sem um sacerdote, não tem como purificar essa casa, né? E o que o sacerdote fazia? Ele ensinava o povo e corrigia o povo, né? Para que nem o corpo, nem a alma e nem o espírito sofresse. Você entende? Bom, como esse nosso amigo encerrou a nossa conversa muito rápido, não quis ouvir a resposta, né, eu queria dar mais detalhes com relação a esse negócio do corpo, alma e espírito, que representa o templo do Antigo Testamento ou o Mishkan da congregação, a tenda do tabernáculo. Né? O lugar onde que fica o corpo é onde que se fazia a oferenda dos animais. Né? O corpo a gente tem que comer. Né? O lugar santo, né, que representa a alma, né, onde que ficavam os 12 pães da preposição, o incensário, né, e os utensílios do Mishkan, né, que representa a alma, né, esse lugar santo, né, e o lugar santo do santo, né, onde que ficava a vara de Arão, né, o maná, né, e a arca da aliança. E o sumo sacerdote entrava dentro desse lugar uma vez por ano, né, no dia do Yom HaKippurim, no dia das expiações. Bom, para fazer com que o templo funcionasse, ou o Mishkan da congregação funcionasse, e para que o povo, né, tivesse a expiação dos pecados deles, né, precisava do quê? De sacerdote. Todo homem não é o rei e o sacerdote da sua própria casa, de acordo com a ordem de Melquisedeque nos dias de hoje. Então, o homem, né, é responsável por todo o templo, ou seja, toda a sua casa, sua mulher, seus filhos. Tá? Sem o homem, não tem a purificação do quê? Do lar. Né?
Então, muitas vezes, você já deve ter visto isso, uma criança testa o pai e a mãe. Né? Do mesmo jeito também, a mulher, muitas vezes, a esposa testa o marido. Né? Mas o homem não pode ultrapassar os limites que ele próprio tem que se impor. Né? E se impor limites na sua casa também. É isso que os sacerdotes faziam, impunham limites em quem? No povo, que pecava. Qual que é a representação do templo, do templo do mexicano da congregação? Né? É uma proteção para o corpo, para a alma e para o espírito. Né? De quem? Dos seus membros familiares. Os sacerdotes faziam a expiação para quem? Para todo Israel, não era? Entende? E o sumo sacerdote, que hoje é o Messias, né? Ele faz expiação, muitas vezes, pelo pecado de quem? Né? Do dia do Yom Kippurim. Né? Daquele pecado que você violou, mas que você não sabia. Que você fez isso sem intenção. Né? Por isso que existe o dia do Yom Kippurim. Né? Uma vez por ano. Tá bom? Mas aí o pessoal chega e fala assim para você: ah, mas a Torá foi abolida. Será mesmo, meu irmão? Porque de acordo com o que eu falei aqui agora, que eu tenho certeza que você entendeu perfeitamente, né? A Torá não foi abolida. Né? Ela só saiu da mão dos levitas para quê? Para ir para a ordem de Melquisedeque, né? Que são os homens nas casas nos dias de hoje. Você entende? A purificação do povo ainda continua sendo feita, né? Pelos líderes de Israel, né? Pelos cabeças da casa. Entendeu? Por isso que você tem que ser o cabeça e não a cauda. Porque sem você, o homem, a sua parte é a mais difícil, a casa não é purificada. Nem sua esposa, nem seus filhos. E aí como é que faz? Ou você mesmo, ou você próprio. Os sacerdotes faziam sacrifício por eles mesmos, que nem Arão fez no deserto. Ele se purificou primeiro antes de purificar o povo. Entende? Quem era que fazia os sacrifícios pelo povo? Não eram os sacerdotes, levitas? Né? E Arão, né? Que era o sumo sacerdote, né? Entende? E você, sacerdote, você não faz o sacrifício pela sua família? Trabalha dia e noite, né? Para sustentar sua família? Mas ao mesmo tempo também você tem que cuidar da alma e do espírito, né? Que muitas vezes é com correção. Os levitas não ensinavam ao povo como que eram as ordenanças da Torá. E aí o pessoal tem coragem de falar assim ainda: a Torá foi abolida, né? Então não deveria existir mais templo, né? Não deveria existir mais sacerdote. Se a Torá foi abolida, não deveria existir mais templo nem sacerdote, né? Mas por que você está na ordem de Melquisedeque? Para purificar o quê? O corpo, a alma e o espírito. Purificar o átrio, o lugar santo e o lugar santo do santo. É fazer o sacrifício pela sua família, né? Pelos pecados deles, né? Você não faz sacrifício, você não trabalha dia e noite por causa disso, né? Para alimentar o seu povo. Os caras não faziam no átrio lá o sacrifício dos animais, né? Não colocavam os pães na preposição no lugar santo, né? Não acendiam a menorá, né? E no lugar santo do santo, né? O sumo sacerdote não visitava lá uma vez por ano? Você já escutou uma explicação dessa alguma vez? Aonde o que? O sacerdote ainda continua fazendo o trabalho de purificar o templo, que é a família dele. Todo homem, como cabeça da casa e não a cauda, ele tem obrigação, né, de prover para os filhos, né, alimentá-los, né, para a esposa, pelos filhos, né, e ao mesmo tempo também o que? Indicar o caminho que eles devem andar, né, que nem os sacerdotes faziam. Além de fazer as ofertas, né, pelo pecado, oferta de shalom e coisas do tipo, né, e o que? Ensinava o povo o que? As leis do Criador. As regras não mudaram. O que mudou foram os sacerdotes. Só isso. Né? E hoje o templo é você. Né? Lugar do átrio, lugar do santo e lugar do santo do santo. Corpo, alma e espírito. Bom, então é isso daí. A gente vai ficando por aqui. Né? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Shalom, shalom.
Latov, que Yahweh abençoe todos vocês, em nome do Mashiach Yahushua, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.